Olá, eu sou a Thalita Bolzão Penteado e eu vou apresentar meu trabalho sobre o acesso à água e saneamento na promoção do desenvolvimento humano. A provisão dos serviços de água e saneamento, delimitada por avanços e retrocessos, né, a precariedade no acesso ao saneamento simboliza um desinteresse no olhar da perspectiva social e isso infere de diversas facetas da vida humana. O conceito de qualidade de vida tem um caráter multidimensional e a OMS a define como as percepções dos indivíduos sobre sua posição na vida, no contexto da cultura e sistemas e valores em que vivem em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões, preocupações. Então, ao mesmo tempo, há elementos aqui que afetam o bem-estar e qualidade de vida, por exemplo, objetivos, né? Elementos objetivos, por exemplo, o local de moradia, acessibilidade do serviço de água, saneamento, a qualidade e continuidade deles vão representar condições básicas para uma vida de qualidade, assim como a qualidade do meio ambiente, que inclui a disponibilidade de recursos hídricos e o ar limpo, que constituem elementos centrais para o bem-estar. A OMS vai afirmar que o acesso à água potável, saneamento e higiene estão na base do bem-estar dos indivíduos e não se trata apenas de um pré-requisito para a saúde, mas é uma condição essencial para a sobrevivência, frequência escolar e habilidade no trabalho. A avaliação da qualidade de vida tem uma abordagem multidimensional através do índice que nós iremos usar aqui, o que é o índice de desenvolvimento humano, que ele vai fornecer 3 dimensões fundamentais: saúde, educação e renda. As carências, né, dentro do saneamento, elas vão impactar sobre a saúde e qualidade de vida da população. A saúde é um estado de pleno bem-estar físico, mental e social, e a falta de água tratada dos serviços de coleta e tratamento de esgoto, eles vão ser responsáveis por uma parte das infecções gastrointestinais. O Instituto Trata Brasil adverte que existem vários problemas ligados à falta do saneamento que causam custos irrecuperáveis para uma sociedade, né? E um ponto interessante aqui é notar que o mercado de trabalho e as atividades econômicas são afetadas, são impactados, porque uma vez que existe trabalhadores suscetíveis a doenças, né, expostos a doenças, eles desenvolvem uma saúde precária, afeta dentro da produtividade, impacta no desenvolvimento de suas carreiras e no potencial de renda. Ao mesmo tempo que acontece com crianças e jovens que são infectados, esses são afetados nas atividades escolares e afeta o desempenho educacional e laboral no longo prazo. Além desses aspectos, a carência na coleta e tratamento de esgotos é uma das principais causas dos desequilíbrios ambientais, que essa negligência desses serviços vai promover poluição de rios e lagos receptores e outros efluentes. Uma recente pesquisa do IPN com uma correlação positiva entre indicadores de atendimento de água, esgoto e sanitário e o índice de vulnerabilidade social. Esse índice ele contempla a infraestrutura urbana, capital humano, renda e trabalho, e a gente pode perceber que municípios com maior déficit de água e esgotamento apresentarem maiores índices de vulnerabilidade social, ou seja, é possível concluir que essas carências desses serviços eles vão afetar diretamente nas facetas das desigualdades. A gente precisa discutir nesse momento, né, a natureza da água, né, porque ela é um bem público de valor econômico e um direito humano. A água está na intersecção entre bem comum e bem econômico, a discussão de suma importância para entender essa questão da disponibilidade e acessibilidade dessa. Ostrom define bem comum como recursos que têm dentro de 2 critérios: subtractability, que é o uso de determinado recurso, o benefício para o indivíduo vai subtrair a quantidade disponível por outro, e o exclusion, que refere-se em termos de facilidade ou dificuldade de excluir ou limitar potenciais usuários para consumir um determinado bem. Os bens econômicos são aqueles que vão possuir uma precificação majoritariamente classificados como escassos. Na perspectiva da água, existe um paradoxo, porque ele é um bem público dotado de valor econômico, comportando para um ativo vulnerável à mercantilização. Dentro da perspectiva, né, aqui no Brasil, a gente tem uma lei que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, que reconhece a água como um bem de domínio público, bem como é um recurso natural limitado dotado de valor econômico. No Dublin Statement on Water and Sustainable Development de 1992, a água foi reconhecida como um bem econômico, destacando que sua administração passaria a ter um caráter mais equânime. Na lei de 2007, no Brasil, ela estabeleceu as diretrizes nacionais para o saneamento básico e declara que estabelece a universalização do acesso e a efetiva prestação desse serviço, né? Esse reconhecimento do direito humano permitiu ampliar a visão econômica somente limitante da água, afirmando a necessidade de uma abordagem holística do gerenciamento, incluindo desenvolvimento social, econômico e proteção dos ecossistemas. Aqui, os objetivos da nossa pesquisa o principal é estudar essa evolução do acesso à água potável e ao saneamento no Brasil nos anos 2000. Com esse estudo, vai ser possível avaliar os desafios que ainda persistem para assegurar o acesso universal desses serviços,
como preconizado no sexto Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, e também a gente vai completar a análise com os indicadores de bem-estar, incluindo a dimensão essencial para a qualidade de vida, que é o acesso à água e esgoto, né? A metodologia é uma metodologia qualitativa de tipo exploratório e descritiva, é uma pesquisa bibliográfica e documental. Os dados usados são fornecidos pelo Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento Básico, e a gente vai analisar, né, para atingir essa pesquisa, os objetivos, a gente vai analisar 4 indicadores do SINIS, com uma evolução dentro de um período de 2001 a 2019 no Brasil para grandes regiões, e a gente também vai contemplar a análise da qualidade de vida, comparando unidades da federação nos anos 2000 e 2017, usando o IDH e os indicadores descritos neste quadro 1 aqui, que é o Índice de Atendimento Total de Água, Índice de Atendimento Urbano de Água, Índice de Atendimento Total de Esgoto referido aos municípios atendidos com água e o Índice de Atendimento Urbano de Esgoto referido aos municípios atendidos com água. E a gente vai usar as siglas respectivas presentes nesse quadro. Bom, analisando os resultados, né, a evolução do acesso à água e saneamento nos anos 2000 denota discrepância no acesso de serviços de água em relação ao saneamento. O primeiro sempre tem uma maneira maior cobertura no país do que o segundo. A primeira análise das regiões demonstrou disparidades no atendimento desses serviços, direcionando a pesquisa no atendimento mais aprofundado por unidade da federação, em conjunto com o indicador de desenvolvimento humano, que a gente vai olhar mais para frente. A resultante de toda essa investigação é coerente do que o Heller apronta, que no Brasil a gente tem inconsistências políticas governamentais, né, que vai assinalar a limitação do abastecimento da água e saneamento das populações periféricas, urbanas e rurais, principalmente. Em média, no Brasil, em 2019, analisando, né, essa primeira figura, em 2019, 84% dos municípios se beneficiavam do serviço de atendimento à água, com aproximadamente 5 pontos percentuais de aumento desde 2001. É uma população que se beneficia de tudo isso. As regiões com menor captação são as Norte e Nordeste, e ambas, mais o Centro-Oeste, têm suas médias abaixo da média brasileira em todos os anos. A região Norte, mesmo avançando aproximadamente 6 pontos percentuais, é a região com os piores índices, os piores resultados desse índice, e nota-se um forte aumento de 10 pontos percentuais nos primeiros anos da análise. Sofre uma queda contínua até 2014, mas a recuperação seguinte não permitiu voltar aos valores do início dos anos 2000. E a gente pode deduzir nesse ponto, né, que a região Norte teve um aumento populacional que não foi acompanhado pela expansão da rede desse serviço. Na região Nordeste, entre 2001 e 2019, teve avanço de quase 7 pontos percentuais. O destaque está aqui para o Centro-Oeste, que vai saltar 13 pontos percentuais, atingindo em 2019 80% dos municípios atendidos com água. O detalhe é que o Nordeste estava com resultados melhores que o Centro-Oeste nos anos de 2001, e o Centro-Oeste em 2019 apresentou vantagem em relação ao primeiro. Neste índice, a gente pode observar um comportamento semelhante entre 2000 e 2005 nas regiões Norte e Centro-Oeste, porque houve um pico seguido de um declínio, e esse último foi mais acentuado no Nordeste, na população com abastecimento de água. O Sul, apesar de pequenas variações percentuais, alcançou em 2019 o mesmo resultado do que em 2001, ou seja, não observa avanços, mesmo com uma queda de 5 pontos percentuais em 2009, se recuperou, e a Sudeste é a região brasileira com os melhores índices, e com os melhores resultados dos índices, mas nota uma queda de 4 pontos percentuais quando comparado no primeiro ano da análise. Na figura 2, o atendimento urbano de água no Brasil, em média, alcança resultados positivos acima de 90%. O Norte e o Nordeste continuam abaixo da média brasileira. A região Norte é a região brasileira que avançou aproximadamente 4 pontos percentuais nos anos analisados. Entretanto, o índice, como é possível analisar graficamente aqui, ele sofre alterações ao longo dos anos, sendo que em 2003 atingiu seu melhor resultado, mas em 2009 caiu, e a partir de 2013 demonstra um comportamento constante de crescimento, atingindo 84% da população em 2019. O Nordeste sofreu uma retração de 3 pontos percentuais nos anos analisados, sendo a maior queda pode ser vista entre 2011 e 2012 em 5 pontos percentuais. O Centro-Oeste também teve uma queda de 3 pontos percentuais ao analisar os anos 2000 e 2019, mas é a região que contempla cerca de 94% da sua população urbana com atendimento de água, então é possível observar uma queda de quase 10 pontos percentuais entre 2000 e 2001, entretanto, a partir de 2002, teve resultados crescentes. Sul e Sudeste foram as regiões que apresentaram os melhores resultados e com maior constância nos anos analisados, mas não observam avanços nem recuos nessas regiões, mantendo praticamente os mesmos níveis de 2000 e 2019.
Na figura 3, a gente pode observar que a média é 66% da população se beneficiando do atendimento de água e esgoto, com aumento de 8 pontos percentuais ao longo desse período analisado no Brasil. O Sudeste se destaca como a única região que sempre está acima da média nacional. A região Norte continua apresentando os menores índices, chegando a 23%. Em 2019, a região Nordeste registrou um rápido crescimento de 21 pontos percentuais, se aproximando da região Sul de 24% para 45% e de 36% para 45%, respectivamente. O Centro-Oeste avançou significativamente 21 pontos percentuais, passando de 24% para 45%. Nessa próxima figura 4, né, a gente observa o índice de atendimento urbano, que apresenta o urbano de esgoto, né, que ele apresenta resultados superiores que o total. O Brasil, a média de 80% da sua população é atingida por esse atendimento e sofreu um aumento de 15 pontos percentuais entre os anos analisados. O Sudeste é o melhor resultado, né, a média é acima da média brasileira e das outras regiões. Em 2000, a região atingiu 87% e em 2019, 92%. Norte, Nordeste, Sul e Centro-Oeste apresentaram em 2019 resultados superiores aos anos 2000. O Norte continua sendo a mais carente nos termos de água e esgoto urbano, mas que avançou 23 pontos percentuais, passando de 2019 de 9 para 33,69. O Nordeste foi a região com maior avanço de 36 pontos percentuais, alcançando níveis superiores ao Sul no último ano. O Nordeste avançou 29 pontos, de 29 para 65, e o Sul de 44 para 58. O Centro-Oeste aumentou aproximadamente 27 pontos percentuais, atingindo de 54% da sua população, e essa região fica somente atrás do Norte, que é com 33%. Analisando de uma maneira as múltiplas desigualdades nos estados brasileiros, né, e analisando a água e saneamento são significativos para o alcance do desenvolvimento humano, a gente pode observar aqui, né, nesse pentágono, né, esse índice, esse gráfico de radar, as conexões entre o IDH e os índices de saneamento básico ao decorrer desses anos. Na região Norte, a gente permite ver uma melhora regional nos índices de esgoto, mesmo que o atendimento continue inferior ao de águas. Os UFs que mais se destacaram foram Roraima e Tocantins. O Amapá continua registrando as maiores carências relacionadas ao serviço de água e saneamento. Os estados da região Norte apontam para um desenvolvimento humano médio, e somente Rondônia e Amazonas detêm um desenvolvimento humano alto. Mas o que é muito interessante aqui é o caso da Rondônia, né, que o bom resultado do IDH não foi acompanhado pela evolução dos indicadores de água e esgoto, que em geral pioraram de 2010 a 2017, tendo como única exceção o IN 0,55, e pode ser que os avanços registrados nas esferas do serviço de água e esgoto, que melhoraram as condições de saúde e vida da população beneficiária, demora ainda algum tempo para serem capturadas no IDH. Na região Nordeste prevalece o índice médio, né, permanece um índice médio de desenvolvimento humano em 2010, com exceção de Paraíba e Sergipe, que é alto. A situação se inverte em 2017, quando somente Maranhão e Pernambuco e Alagoas não alcançam o nível alto de desenvolvimento humano. A melhora do desenvolvimento humano foi acompanhada por uma melhora dos indicadores de água e esgoto, mesmo permanecendo uma forte heterogeneidade intrarregional. Estado do Piauí e Bahia foram os que mais avançaram em termos de desenvolvimento humano, mas apresentaram recuos nos indicadores de atendimento urbano de água. Nessa análise, vale destacar aqui o Sergipe, que é o F, com o maior IDH nas regiões dos 2 anos analisados, e mesmo tendo resultados positivos no restante dos indicadores, o atendimento ao esgoto está em níveis médios em 2010 e em 2017, com exceção do indicador de atendimento urbano à água, que decresceu 11 pontos percentuais, foi a que mais teve avanços significativos nos outros 3 indicadores. Então, mesmo contemplando melhores índices de DH, diminuiu o atendimento urbano ao serviço de água, assinalando uma piora na qualidade de vida da população urbana, mesmo que tenha avanço em outros indicadores. No atendimento de esgoto, nenhuma das UFs apresentaram recuo. No atendimento total de esgoto, a Paraíba evoluiu, chegando a 25 pontos percentuais. O Maranhão avançou em termos de aproximadamente 19 pontos percentuais, mas teve a menor cobertura desse serviço, com 25% da sua população. E o atendimento de água, principalmente quando não é uma grande carência, mas a questão do problema aqui é o esgoto, né? O atendimento é deficiente e o aumento do IDH pode ser visto como uma repercussão do aumento do atendimento do esgoto e também do atendimento total de água dentro dessa região.
Centro-Oeste possui um índice de desenvolvimento humano alto, destaca o Distrito Federal aqui, ele é uma exceção por ser um Distrito Federal, ele pode contemplar os resultados positivos e preenche praticamente um gráfico em pentágono, mas pode observar um resultado interessante que ele recuou nos indicadores de água e esgoto, com destaque ao atendimento urbano de água de 11 pontos percentuais, e uma justificativa para isso pode ser esse aumento populacional observado nos anos de 2000, entre 2000 e 2017. Em termos de atendimento total, a região está em nível total de água, a região está em nível bons. Goiás e Mato Grosso foram a UF com maior avanço. Em termos de atendimento urbano, todas as UFs sofreram recuos em pequenas proporções. Em relação ao atendimento de esgoto, o total ainda assinala algumas carências, visto que o Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, mesmo com avanços significativos, são as duas UFs que atendam menos a metade da população, e o atendimento urbano de esgoto teve avanços significativos nessas duas UFs mencionáveis, mas, assim como no IN 056, mas o Mato Grosso é um destaque com um salto de 16 pontos percentuais e continua sendo a UF mais carente, sendo que 44% da sua população somente é atendida. Em relação à região Sudeste, ela apresenta, em geral, um índice de desenvolvimento alto, humano alto, mas São Paulo apresenta médio, mesmo apresentando os melhores resultados nos 4 indicadores, né? Em todos os indicadores, São Paulo se destaca com os melhores resultados, mesmo atingindo grande parte da população. Este avanço em termos significativos, principalmente no atendimento total de água e total de esgoto, ascendeu 3 pontos percentuais em cada. Numa perspectiva geral, é interessante notar aqui que mesmo com o avanço, né, do IDH e a estabilidade no atendimento total de água, o Rio de Janeiro recuou em todos os demais indicadores, com exceção de São Paulo, todas as UFs do Sudeste sofreram recuando no atendimento urbano de água. No atendimento total de esgoto, Minas Gerais avançou quase 7 pontos percentuais e o Espírito Santo, mesmo crescendo 3 pontos percentuais, permaneceu a UF mais carente da região, com 59% da população total atingida com o esgoto, e o atendimento urbano de esgoto, né, do Rio de Janeiro recuou 10 pontos percentuais e passou a atingir somente 70% da população, enquanto o Espírito Santo, com maior avanço de 5,8 pontos percentuais, tem menor cobertura comparada com as outras UFs, com 82%. Em relação à região sul aqui, a gente tem reflete muito uma heterogeneidade regional. O Paraná tem o menor IDH do grupo, mas apresenta os melhores indicadores de água e esgoto, que melhoram no período, favorecendo essa avaliação do desenvolvimento humano mais equilibrado do que Rio Grande do Sul e Santa Catarina. O índice de desenvolvimento humano do Paraná é médio e Rio Grande do Sul e Santa Catarina é alto. Assim como nas regiões norte, não nas mesmas proporções, elas aparentam carências aqui dentro, né? Então, a gente tem que o Paraná tem o menor IDH, mas que foi o que mais avançou e continua sendo o UF com os melhores resultados de atendimento total e urbano de esgoto. E Santa Catarina e Rio Grande do Sul, mesmo que avançando positivamente, ainda não contemplam nem metade da sua população. No atendimento urbano de água, os resultados da região são um pouco melhores do que o atendimento total. Santa Catarina, mesmo contemplando menos da metade da sua população em 2010 e 2017, cresce só 1 ponto percentual, e Paraná alcança 80% da população, e Rio Grande do Sul avança 10 pontos, chegando a 62% da população. No atendimento total de água, todas as UFs avançaram, com destaque novamente para o aumento significativo do Paraná, um resultado interessante, né, que passou a contemplar o maior nível de atendimento entre todas as UFs, 90% em 2017. E essa heterogeneidade influencia, né, que a gente pode evidenciar essa necessidade de olhar as múltiplas desigualdades dentro dessas regiões e intra-regionais. E para considerações finais, apesar dos avanços no atendimento desse serviço, o desafio persistente para a segurança e direito para todos é o esgotamento sanitário, vinculado a uma maior carência para as áreas não urbanas. Em uma análise comparativa, os avanços das regiões norte e nordeste no atendimento total e urbano de esgoto não foi suficiente para suprir uma lacuna existente entre essas regiões e as regiões mais desenvolvidas, como o sudeste. O IDH avançou em grande parte das UFs brasileiras, atingindo um nível bom, e essa avaliação permitiu a gente verificar as disparidades no atraso do atendimento de água e esgoto, permitiu melhorar o olhar em relação à qualidade de vida nas regiões brasileiras. Essas são as minhas referências. E meu agradecimento ao Fórum, ao PIBIC CNPq, à PUC Campinas e à minha orientadora, Bruna Branco.